E eu te contarei como será o final de Eric na novela. O empresário vai passar por poucas e boas, além de correr o perigo de perder toda a sua fortuna. Eric também vai ter uma perda de uma pessoa bem próxima a ele, o que deixará a todos comovidos. Mas se você quiser saber de todos esses detalhes, é só já ir deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo neste joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre receber as próximas novidades da novela. E eu também queria saber a sua opinião. Para você, o Eric está certo ou errado em deixar a Bebete praticamente presa e isolada, sendo que a garota já disse que quer liberdade de seu pai? Qual a sua opinião sobre isso? Faz o seguinte, deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários e não esqueça de deixar também o nome da cidade de onde você assiste a novela. E o Eric, ele se complicará nessa reta final da novela, pois Malagueta irá armar um plano contra ele. O pilantra invadirá a sala dele em sua empresa e colocará documentos dentro de sua maleta, fazendo com que o empresário pareça culpado pelo que aconteceu com sua esposa. Logo após, Malagueta enviará um e-mail para a polícia com os mesmos documentos que ele havia colocado na bolsa de Eric. Ele então vai destruir o celular para que a polícia não consiga rastrear. Logicamente que a polícia, após receber aquele e-mail comprometedor contra o empresário, ela irá diretamente para a empresa do Eric averiguar se as provas realmente eram provas falsas ou reais. Pouco tempo depois, Expedito e Domênico chegam na empresa com o mandato de busca e apreensão, informando o Malagueta que precisaria procurar provas nas coisas de Eric. Nisso, os policiais começam a revirar todas as caixas, pastas, à procura de alguma prova que indicasse se o e-mail era falso ou verdadeiro. Enquanto eles estavam procurando, Sabine chega e questiona o Malagueta sobre o que estava acontecendo. O bandido, na maior cara de pau, responde: "Olha, parece que fizeram uma denúncia anônima contra o Eric." Sabine fica bem intrigada e diz aos policiais: "Denúncia anônima? E vocês invadem a privacidade de um empresário sem saber se era um trote, porque pode ser um trote." Domênico se pronuncia e explica para Sabine: "E é exatamente por isso que a gente está aqui." Após a afirmação, eles então continuam procurando nas coisas de Eric, quando Domênico abre a bolsa e encontra os mesmos documentos do e-mail, comprovando que de fato o e-mail que tinha recebido era verdadeiro. Logicamente que era um plano de Malagueta para comprometer o Eric. Pouco tempo depois, Antônia vai até o Copacabana Palace à procura de Eric. Logo após, um empresário chega sem saber de nada, e a investigadora é bem direta: "Olha, Eric, você vai ter que me acompanhar até a delegacia. O delegado está te esperando, ele quer te ouvir." O empresário fica surpreso e sem entender absolutamente nada. Ele questiona: "Te acompanhar até a delegacia? Mas por quê? Que motivo?" Antônia apenas diz: "É que foram encontrados documentos originais do processo da Mirella e descobrimos que o que houve com ela não foi um acidente." Ela então complementa: "E é por isso, Eric, é por isso que o delegado ele quer te ouvir." Eric, bem intrigado, questiona: "Ele quer me ouvir? Mas eu que quero ver esses documentos."
Os dois seguem para a delegacia e, ao chegarem, o delegado Siqueira interrogará ele e mostrará as provas do processo de Mirella. Ao olhar, Eric fica surpreso e diz: "Mas aqui tá dizendo que os freios do carro foram cortados. Então essa foi a causa do acidente?" O empresário complementa: "Antônia, aquela história de provas adulteradas são essas?" A investigadora afirma: "Nós achamos que sim, Eric. Trocaram as provas originais." O delegado então complementa dizendo: "Eric, mas o curioso é que onde elas foram encontradas?" O empresário, logicamente sem saber que estavam armando para cima dele, questiona o lugar. Domênico então revela: "Num compartimento fechado, dentro da sua pasta." Eric, surpreso, afirma: "Não, gente, vocês vão ter que me desculpar, mas não tem o menor cabimento na minha pasta. Não é possível." Expedito então responde: "Pois é, Dr. Eric, o seu assessor e a sua secretária, sua sócia, elas estavam todas presentes. E eles viram tudo." O delegado é bem direto: "Olha, Eric, acontece que a investigadora Antônia, ela recebeu uma denúncia anônima por e-mail. Eu mandei minha equipe ir averiguar e bingo, encontraram nas suas coisas." O empresário, completamente revoltado e também muito irritado, afirma para eles: Não é possível, eu juro, eu nunca vi isso daqui, gente." Siqueira, não acreditando no empresário e em tom de deboche, afirma: "Mas alguém sabia que estava com você, meu querido." Eric se defende: "Ou então, alguém pegou isso daqui e colocou nas minhas coisas para me incriminar, meu querido." O delegado então informa que após assinar o depoimento, ele estaria liberado. Pouco tempo depois, o Eric chama a Antônia para conversar em particular. Ele, desesperado, pergunta: "Antônia, eu tô com uma suspeita. Se alguém cortou os freios daquele carro, a ideia pode não ter sido apagar a Mirella." A investigadora, bem curiosa com aquela versão da história, questiona: "E qual seria a ideia, Eric?" O empresário afirma que a intenção poderia ser apagar ele mesmo, pois o carro que a esposa dele estava usando era na verdade o seu carro, e que no dia do acidente, ele que dirigia. Porém, antes de saírem, os dois discutiram e ela saiu sozinha com sua filha Bebete. Eric complementa: "E se esse laudo estiver certo, a intenção era tirar a minha vida e não a dela." Antônia concorda e diz para ele não se intrometer na investigação, pois agora em diante era muito perigoso. No dia seguinte, Eric chega em sua empresa para trabalhar. Malagueta o questiona se tudo estava bem. O empresário então afirma que sim e segue para sua sala. Sabine entra logo após do Eric e informa que ficou preocupada por mais uma vez ele ter que ir na polícia para prestar informações. O empresário afirma: "Pois é, Sabine, eu fui prestar esclarecimentos sobre o acidente da Mirelle." A empresária então informa que estava presente quando a polícia encontrou os documentos e que não entendeu absolutamente nada. Eric afirma: "Melhor assim, mas é muito doloroso voltar ao passado dessa forma." Ele também complementa: "Na delegacia eu vi os documentos que provam que o acidente da Mirella foi armado." Sabine, surpresa, diz que ele poderá sempre contar com ela. Ele então agradece pelo apoio. No dia seguinte, o empresário chama sua filha para conversar, para informá-la sobre os documentos encontrados pela polícia. Bebete, ao encontrar seu pai,
dá um grande abraço e diz que estava preocupada com ele. Eric então se senta e, frente a frente com sua filha, ele afirma: "Olha, Bebete, foram encontrados novos documentos sobre o acidente da sua mãe." Ele então complementa: "São documentos que eu nunca vi e são novos." A filha do empresário, surpresa, diz: "Onde? E que são esses documentos? Onde estavam esses documentos?" Eric então diz que não sabe e complementa: A polícia recebeu uma denúncia anônima e foram parar no meu escritório. E lá eles encontraram um laudo, fotos do acidente." Bebete, curiosa, questiona: "Como assim? Mas como foram achar nas suas coisas, pai?" O empresário diz: "Eu também não sei, minha filha. Eu disse para a polícia tudo o que eu tinha te falado. Alguém está tentando me incriminar." A filha do empresário, espantada, afirma: "Te incriminar? O que tem nesses documentos, pai?" Eric então conta para sua filha que nos documentos tinha um laudo, que informava que os freios foram cortados propositalmente. Apavorada, ela complementa: "Pai, eu podia ter perdido a vida, pai. Eu lembro de tudo. Eu lembro da nossa briga, do cheiro de queimado." Eric então tenta acalmá-la e diz: "Filha, a gente vai descobrir a verdade. A gente vai descobrir quem é que está por trás dessa tragédia. Confia em mim." A filha do empresário, em lágrimas, afirma: "Você é a pessoa que eu mais confio nesse mundo, pai." Eric então a abraça e diz que tudo ficará bem. E após a prisão de Ataíde, Eric vai até a casa de Lourenço para pedir ajuda. Após entrar na casa do policial, o empresário então questiona se ele conhecia o Ataíde há bastante tempo. Lourenço então afirma que sim, e o questiona porque o empresário queria sua ajuda. Eric então afirma: "Eu meio que queimei o meu filme da delegacia, eu perdi a cabeça e avancei em cima do Ataíde." O empresário complementa: "Aí eu estou proibido de botar os pés lá. Sobre o que aconteceu com a minha ex-mulher, por isso eu queria sua ajuda." Lourenço então diz que iria ajudá-lo e também que pode ser uma tentativa de se aproximarem mais. O policial então complementa: "Você tem que me prometer que não vai cometer nenhuma loucura, Eric. Quando eu descobrir alguma coisa, eu vou te contar." O empresário promete que não fará nada. À noite, na festa do Copacabana Palace, Eric estará acompanhado de Luísa, quando ela de longe vê Júlio ao lado de sua mãe e Antônia. O empresário então se irrita e vai confrontá-lo. Frente a frente com Júlio, Eric afirma: "O Pedrinho então te convidou, rapaz?" Júlio afirma que sim, e também informa ao Eric que, para evitar o constrangimento, ele irá embora. O empresário e Luísa então aproveitam a festa. Eric então resolve ir embora, pois não estava se sentindo muito bem. Ele então vai até o estacionamento e fica surpreso ao se encontrar com Timóteo. O bandido então entrega um envelope para o empresário, quando de repente Antônia e Domênico chegam. Os policiais então questionam o que era aquele documento na mão de Eric e, ao verificarem, se tratava dos documentos do perito que fez os laudos de sua ex-esposa, prendendo ambos em flagrante. Timóteo e Eric são levados até a delegacia, onde o delegado e a investigadora colhem o depoimento do empresário. Após alguns dias preso, Eric finalmente será solto e Maria Pia vai ao seu encontro para abraçá-lo. Eric está em sua casa quando vai até seu quarto e vê um envelope sobre a sua cama. Curioso, ele pega o envelope e confere o que havia lá dentro. Ao abri-lo, Eric fica surpreso
ao ver que na verdade são fotografias do roubo do Copacabana Palace. E ninguém menos do que o Malagueta segurando a mala com o dinheiro. Impressionado, o empresário afirma para si mesmo: as malas do Pedrinho, é o Vitor. Eric estará no jantar romântico com Maria Pia no Copacabana Palace, onde a assistente dele, sem saber de nada do plano do mesmo para desmascarar o Malagueta, está toda feliz. Quando de repente ela se surpreende ao ver o bandido e, assustada, questiona: Vitor, o que você está fazendo aqui? Eric se levanta e diz: eu o convidei. Fica à vontade, Vitor. Por favor, sente-se. Os três então sentam-se na mesa e o empresário afirma: olha, vai ser uma noite muito especial para nós três. O pilantra se levanta e diz: não deve ter alguma coisa errada aqui. Maria Pia, sem entender nada, afirma: Eric, eu fiquei muito tempo colada no Vitor porque você pediu para ficar de olho nele. O que foram te falar? O empresário então vai até o notebook, onde estavam sendo exibidas fotos de momentos felizes com sua assistente, e coloca as fotos do Malagueta carregando as malas do roubo do hotel. Ele então vai em frente à foto, aponta para ela e diz: é você, Vitor. Você é o quarto ladrão do Copacabana Palace. Ele aponta para Maria Pia e complementa: e você, Maria Pia, você sabia disso desde a noite do roubo. A assistente fica aflita e sem saber o que fazer. Vitor a questiona: não, eu não tô acreditando, Maria Pia, que você entregou essas fotos para ele. Ela então responde: mas eu não entreguei nada, eu não fiz nada, eu nunca vi essas fotos, Eric. O empresário, já furioso, afirma: para de mentir, Maria Pia, essas são fotos do seu computador. Ele complementa: era esse o amor que você tinha para me oferecer? Era esse? Porque logo depois disso eu fui preso, acusado de roubar o hotel. Ela então se levanta desesperada e frente a frente com Eric diz: eu posso explicar, Eric. O empresário afirma: não tem explicação. Malagueta então interrompe e diz que ele a ameaçou, por isso ela não havia entregado ele para a polícia. Na delegacia, o delegado e Antônia recolhem um depoimento de Aguinaldo I. Ele então afirma: primeiro eu achei que o Malagueta estava de brincadeira. Ele sabia de coisas do hotel que nenhum outro funcionário sabia. O delegado então questiona quais tipos de coisa. Aguinaldo complementa: ele sabia a senha do cofre, do ponto cego das câmeras, dos corredores desativados. Antônia então questiona se foi Malagueta que pichou as câmeras do hotel. Aguinaldo confirma e dá continuidade em seu depoimento. Enquanto isso, no hotel, Vitor começa a se explicar ao Eric o que havia acontecido e claro que ele tenta ajudar Maria Pia para que ela não pareça ser cúmplice dele. O empresário, um pouco desconfiado, afirma: se ela escondeu alguma coisa que sabia naquele primeiro depoimento depois do baile, porque queria obter alguma informação ou benefício. O pilantra então tenta convencê-lo afirmando: eu ameacei a Maria Pia. Eu disse que acabaria com a vida dela se ela entregasse a foto a alguém. Eric então diz: Eu não consigo acreditar em nenhuma palavra de vocês dois. O bandido então mais uma vez diz que forçou Maria Pia a ficar calada. O empresário então afirma que não acredita em nada do que eles estavam afirmando e diz que investigou sua assistente. Malagueta então o interrompe e afirma: Eu não devo satisfações a você, eu só respondo à polícia. Eric, já sem paciência, responde:
Eu tenho o direito de saber como foi que você conseguiu a senha do cofre, como foi que você desligou os feixes de luz. O bandido é bem direto. Como eu te disse, eu só devo satisfações à polícia.